Vamos continuar, então, com o estudo dos maravilhosos ensinamentos do Mestre em O Sermão da Montanha. Na nossa reunião anterior, nós fomos até o ponto em que falava-se sobre entregar-se à providência divina. Vamos continuar agora com a passagem de que o olho é a lâmpada do corpo. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Vamos reiterar mais uma vez que a linguagem bíblica é uma linguagem metafórica. São símbolos, são tentativas de utilizar conceitos, objetos de nossa experiência diária no mundo exterior, para que possamos ter uma ideia, uma aproximação do que ocorre no mundo espiritual, no mundo superior. Então, o mundo material das formas serve para nos dar imagens, ideias sobre o que ocorre no mundo espiritual sem formas. Por isso, nós precisamos ter uma habilidade para nos servir daquilo que é material para termos uma ideia. Não é a realidade, mas uma ideia do que ocorre no mundo espiritual. Então, vejamos essa passagem. A lâmpada do corpo é o olho. O olho, será que o olho seria suficiente para a gente conseguir entrar em sintonia com o espiritual? Não. O olho simboliza, no caso, a nossa mente. A nossa mente é o instrumento que sintetiza todas as percepções dos sentidos. Então, as visões, audições, contatos táteis, olfativos, gustativos, todos esses são sintonizados em nossa mente. Mas aquela parte da mente que está voltada para o exterior. Então, o olho simboliza a mente. E a mente do ser humano tem toda uma série de atitudes, tendências, hábitos e visão de vida. Então, a mente, com suas crenças e condicionamentos, influencia o caráter e a conduta do ser humano físico. Se a atitude mental é correta, então a vida do homem seguirá o rumo correto. Mas aí vocês veem, é uma atitude correta voltada para o mundo exterior. E aí nós temos que encontrar a chave para, com a mente voltada para fora, conseguirmos aumentar a nossa sintonia para que a gente ligue, vamos dizer assim, a nossa mente abstrata, que poderia ser tida como a mente espiritual, o Espírito Santo da tradição cristã, que não é uma entidade externa,
é aquele aspecto da nossa mente superior que nos conecta com os aspectos espirituais do nosso ser. Então, na tradição hinduísta, na tradição teosófica, fala-se num corpo causal, o corpo que governa as causas em nossa vida, que é o mental superior, o mental abstrato, o corpo búdico das intuições e aquilo que é chamado a nossa essência espiritual última, que é o nosso verdadeiro ser espiritual, Atma. Então, é preciso que a gente se dê conta que o trabalho espiritual deve ser concentrado na atuação da mente do ser humano. Se o olho, ou seja, a mente, estiver são, sadio, direcionado para aquilo que importa, ou seja, a vida espiritual, então todo o corpo ficará iluminado. Mas, para isso, a mente deve ser orientada para o alto. Como nós vamos fazer isso? Será que é fácil a gente fazer isso? A gente sabe que não é, porque aquilo em nós que nos controla, que é chamado o pequenino eu, o pequenino ego, que é todo o nosso ser voltado para o exterior, com o olho, a mente, voltada para o exterior. E essa capacidade do ser humano de se concentrar no mundo exterior é feita por um aspecto da nossa mente concreta que nós chamamos do pequenino eu, o ego. E o ego está totalmente comprometido com o exterior. Por isso, quando a gente procura se sintonizar com o superior, o ego puxa a gente para baixo. A gente quer ir expandir a nossa consciência para o alto e o ego nos puxa para baixo. Então, é um constante cabo de guerra que nós temos que travar, e isso vai continuar por muitos e muitos anos e, infelizmente, por muitas vidas, mesmo quando nós entrarmos no mundo da expansão de consciência, tivermos um par de iniciações, ainda assim o pequenino ego vai nos puxar para baixo. Nós vamos ter que voltar para a casa do Pai, e a casa do Pai não está lá embaixo. A casa do Pai é um nível de consciência em que a nossa consciência se eleva e nos faz entrar em sintonia com o divino. O divino não é algo que existe só fora de nós. O divino está no todo e está em cada parte do todo que somos cada um de nós. Então, buscarmos o reino dos céus é buscarmos a sintonia com o divino que já está em nós. Infelizmente, os primeiros passos na nossa busca espiritual naturalmente tendem a ser através de diferentes religiões. As religiões servem-se do instrumento mais simples para chamar a nossa atenção para o espiritual, mas às vezes tiram o nosso foco daquilo que é mais importante. Porque esse foco do mais importante não é uma divindade externa, é a divindade que está em cada um de nós.
que nós temos que aprender a acessar. Ela já está em nós, mas o objetivo da vida do ser humano para esse mundo, num corpo material, é voltar para casa. Voltar para casa no sentido de encontrar a maneira de nos sintonizarmos com o divino em cada um de nós. Parece fácil. O divino já está em nós. Opa, então, clique, que brilha a luz. Fácil da gente dizer isso, mas a atividade de conseguir fazer que a nossa sintonia interior, a mente, que é aquele aspecto do ser humano que é a grande ponte entre o material e o espiritual. Essa ponte, a mente, de um lado tem o mundo material, do outro lado, se assim poderíamos usar o símbolo da ponte, está o mundo espiritual. Então, a mente é essa ponte. De um lado, a mente concreta, do outro lado, a mente abstrata, divina, o Espírito Santo, que é o caminho para o alto. Então, o olho é a mente e nós temos que aprender a usá-lo. Então, os olhos simbolizam a percepção, que é a que a gente conhece, está mais acostumado, é a percepção do mundo exterior. Aquilo a que damos atenção, o nosso interesse, é o que passará a governar a nossa vida. A atenção é a chave. Então, quanto mais nós focamos a nossa atenção, o nosso interesse, maior será o nosso progresso nessa direção. Um cientista que é muito dedicado, ele está voltado para a sua atividade científica, digamos que ele seja um especialista em química. Então, ele vai para o seu laboratório, ele procura se focar no mundo das transformações do mundo químico. E é esse interesse, esse focar, que fará com que ele consiga progresso em seus estudos. Então, vejamos, o focar é concentrar. Vocês já viram, obviamente, que uma faca pontuda permite perfurar um objeto, enquanto que uma faca sem ponta é mais segura para não nos cortarmos, mas é muito mais difícil de penetrar. Então, a atenção, o foco, é a forma da gente conseguir progresso numa determinada direção. E é esse o grande segredo que a gente busca para fazer o nosso progresso espiritual. Aquilo a que damos atenção é o que passará a governar a nossa vida. A atenção é a chave. As pessoas que têm uma forte determinação conseguem realizar maravilhas, pois aprenderam a manter a atenção fixa em seu objetivo. No entanto, muitas pessoas não dirigem sua atenção para nada em particular. Eles têm a mente pulando de um lado para o outro, olham para cá, olham para lá, não têm nenhum interesse especial na vida. Com isso, nada especial ocorre em suas vidas. E elas se sentem impotentes, sem objetivo
como se fosse uma folha sendo levada pela correnteza de um rio. Na verdade, pela corrente da vida. Continuamos? Gostariam de fazer alguma observação? Pois não, Lore. Ó, aí fala, o olho é nossa mente. Nossa mente é uma vibração? Desculpe, o olho é nossa mente. E depois você falou? Nossa mente é uma vibração? A mente propriamente não é uma vibração, mas a mente é aquele instrumento que capta todas as vibrações no mundo, de um tipo ou de outro. Ok, obrigado. Pois não. Namastê. Boa noite. Namastê para todos. Como está, professor? Bem-vinda seja, Dilceia. Obrigada. Professor, a gente eu tenho acompanhado alguns estudos e eu tenho visto sempre essa ênfase na atenção plena. Então, como o senhor acabou de ler, que o olho seria nossa mente, porém, o olho físico estaria voltado para o mundo físico. Confere? Ora, é sabido que temos também um outro tipo de visão, não é? Um terceiro olho, uma visão intuitiva, talvez, não tenho certeza se é essa a palavra, mas que teria essa capacidade ou essa possibilidade de enxergar os assuntos espirituais. Então, esta atenção plena... Acho que a internet da Dilceia, acho que congelou, né? Eu estou falando. Você não me ouve? Pode continuar. Isso. Então, essa atenção plena, ela é exercida por essa visão subjetiva? Veja só. O terceiro olho é simbólico, como se ele estivesse no centro da testa. E é aquela capacidade simbólica de captar o espiritual, aquilo que não é físico. Consequentemente, nós temos que nos acostumar a entrar num nível vibratório que nos levará a ter um contato com o espiritual. Mas você vê, nós usamos a simbologia de ver uma coisa, enquanto o espiritual não é uma coisa, não tem forma. Consequentemente, a gente usa a metáfora da visão no mundo físico para nos aproximarmos, para termos uma ideia do que é o mundo espiritual. Então, o terceiro olho, simbolicamente, estaria visualizando as coisas espirituais, mas é algo inteiramente diferente daquilo que nós estamos acostumados no mundo material. Existem, vamos dizer assim, no mundo espiritual, certas formas. Eu recomendo para aqueles que estão interessados nesse tipo de assunto, de estudarem o livro As Formas, Pensamentos, de Leadbeater e de Annie Besant,
que é muito interessante e tem várias, vamos dizer, fotos de formas, pensamentos. E coisas que a gente fica com o olho arregalado. Como é que é isso? É isso que a gente vai aprender, vai ter a experiência quando expandirmos a nossa consciência e penetrarmos no mundo espiritual tendo essas visões. Mas as formas, pensamentos, são os primeiros níveis do sem forma. Então, forma sem forma é algo que nos capacita a termos uma ideia, mas o mundo espiritual tem níveis. Nós vamos expandindo a consciência e chegaremos a um ponto em que estaremos num nível tão elevado que não teremos mais as formas pensamentos, porque os pensamentos ficarão para trás. E agora nós captamos, conhecemos as coisas por experiência direta. O que é que isso significa? Meus irmãos, não me perguntem, porque eu ainda não tenho essa experiência direta. Então, quando eu estiver, eu prometo para vocês que vou compartilhar. Pois não, Luiz Alberto? A mente é algo assim que, como a gente está no plano em que tem um cérebro, né? E é um aparelho que pensa, né? A gente tem, mas provavelmente ele é um receptor do que está na mente. Uma mente não está no plano físico, estaria no plano mental. Então, o que seria esse órgão lá? É difícil, eu acho, a gente, no plano físico, ter uma ideia, né? Mas como a gente tem que corporificar as coisas, seria a mente uma antena? O plano mental, a gente estaria dentro do plano mental, e lá dentro desse plano mental a gente captaria pensamentos, né? Então, para nós, no plano físico, quem capta coisa é uma antena. Então, seria qual a sua visão do cérebro no plano mental? O que o senhor acha disso? Seria, porque a gente sabe, o cérebro está aqui no plano físico. Aí já houve experiência de pessoas que ficaram com dificuldade no cérebro e ele continuou pensando internamente. Então, pode-se, os cientistas não chegaram a uma conclusão clara, mas poderia estar vindo do plano mental isso para eles, né? Isso era interessante, essa divagação. O que você acha nessa maluquice? Luiz Alberto, muito obrigado pela sua colocação. E você ativa um aspecto que é muito importante para nós. Entendermos que o cérebro é como aquela parte física a partir da qual a mente trabalha com relação às percepções do mundo exterior. Então, o ser humano é capaz de, fora do corpo, ter percepções de um mundo mais sutil do que o mundo material, mesmo fora do corpo. Então, fora da centralização dessas vibrações no nosso cérebro. O cérebro do ser humano é um equipamento maravilhoso, que quanto mais os cientistas estudam, mais maravilhados ficam. Mas vamos dizer assim, a parte material, a parte física, enquanto que nós temos, o ser humano tem a sua parte física, mas tem sua parte mais sutil, que vai aumentando de sutilidade, de cada vez mais
livre do material. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, ok? O cérebro físico é absolutamente necessário para as percepções que nós temos do mundo ao nosso redor, do mundo fora de nós. Mas, como nós estamos buscando voltar para a casa do Pai, ou seja, as experiências que teremos em níveis muito mais elevados do que nos é permitido pela mente concreta. Então, é isso que nós estamos buscando. Voltar para casa, voltar para aquelas vibrações tão elevadas que são as vibrações divinas em nós. E tudo indica, os textos sagrados dizem que existem vibrações tão sutis que estão fora da manifestação. O que isso significa? Nós teremos que aguardar um pouquinho para expandirmos a nossa consciência e depois dar aquele salto consciencial para ir além do manifestado. Então, não vamos nos preocupar tanto com essas coisas, vamos nos ocupar com o próximo passo. Passarmos a nossa atuação no plano mental concreto para o plano mental abstrato, mental divino. Quando nós conseguirmos isso, vamos dar urra, que grande passo nós demos. Será algo maravilhoso que nós vamos ficar boquiabertos. Que maravilha estar nesse mundo. E aí é só o primeiro passo. E vai ter outro, e vai ter outro. Portanto, vamos voltar para o nosso texto. A mente é a lâmpada do corpo. Como o nosso mestre coloca muito bem. Então, nós temos que cultivar essa lâmpada para que a gente possa ir progredindo rumo à nossa meta. Qual é a nossa meta? Reitero, é voltarmos para a consciência do nosso ser último. O nosso ser último é divino, vamos dizer, o Filho de Deus. Todos nós somos pequeninas células nesse grande organismo divino que é o Filho de Deus, que é Budi, que é Cristo. Cristo em nós, a esperança de glória. Então, essa é a nossa meta que nos levará para o último estado, que é o Pai. Jesus nos disse: sede vós perfeitos, como o Pai que está no céu é perfeito. À primeira vista, pareceria um absurdo. Como é que nós, seres humanos, poderemos ser perfeitos como o Pai que está no céu é perfeito? Mas nós somos expressões do Pai que está no céu. Então, toda a jornada espiritual é expressarmos aquilo que nós já somos, expressarmos o divino em seus diferentes níveis até alcançar aquele nível máximo que é o Pai que está no céu, o Pai que está no interior de cada um de nós. Então, é isso. Vamos voltar agora para o nosso texto, porque ele está simplesmente indicando a porta que lhe levará ao reino dos céus. É isso. É o olho, é a mente em nós. Então, a mente separada do eu espiritual, voltada para as coisas do mundo,
pode atuar de forma semelhante a uma pessoa alienada, mudando o foco de sua atenção de uma coisa para outra, levando o homem a trair sua consciência, ser um traidor da sua consciência última, que é o divino em nós. Então, nós devemos estar focados na mente sempre de que o nosso objetivo é voltar para casa, que significa voltarmos a vibrar naquele nível que nos colocará no reino dos céus. Então, mas a mente é a chave. É por meio da mente que nós vamos conseguir subir esses degraus em consciência daquilo que já está no interior de cada um de nós. As religiões, como são voltadas para aqueles que estão nos primeiros estágios da viagem de volta para a casa do Pai, expressam conceitos à altura da capacidade de compreensão dessas pessoas. Então, são conceitos mais materializados, enquanto que a gente deve se dar conta que são conceitos muito necessários para o homem comum, o homem voltado para a vida material. Mas é o primeiro passo. Nós devemos buscar o segundo, terceiro passo e assim por diante. Nossa mente atua em nossa vida como o programa de um computador ou celular e também como os instrumentos de um artista escultor. Então, o programa de um computador. Eu imagino que todos se lembram, há um par de décadas atrás, os primeiros computadores, como eram limitados. O programa caía, a gente perdia trabalho feito no computador porque não tinha tido a boa lembrança de ir gravando à medida que ia progredindo no trabalho. Então, os primeiros computadores, quando nós olhamos para trás, parece um carro modelo Ford de um século atrás. Uma grande descoberta no mundo das carruagens puxadas a cavalo, mas carros primitivos. O que nós temos hoje não se compara com o modelo Ford de um século atrás. A mesma coisa para nós. Os nossos primeiros passos na vida espiritual são aquilo que nós conseguimos dar em virtude da nossa fixação atual com o mundo material. Nós temos que fazer com que a nossa mente busque aquilo que está por trás do material. Para a maior parte das pessoas, pode parecer, não, isso aqui não faz sentido, porque a gente está acostumado com a programação do cérebro, da mente, voltada para o mundo exterior. Mas existe um mundo muito mais belo, muito mais profundo, muito mais abrangente que o material. E é isso que a gente começa a captar, não é perceber, captar à medida que a gente vai expandindo a consciência. Então, lembrar sempre que a nossa mente já foi condicionada dessa forma, daquela forma, e esse condicionamento de nossa mente, os valores que nós temos,
os hábitos que nós adquirimos, essa segunda natureza, a mente inconsciente com seus hábitos, tudo isso faz parte da mente que nós teremos que transcender, ir além dela, mudar o nosso programa de computador. Essas considerações sobre o olho como sendo a lâmpada do corpo também são válidas no sentido físico. Então, a gente pode ir penetrando mais nas coisas do mundo físico por meio da concentração de nossa mente. Quando uma pessoa está sempre olhando para os objetos de prazer, ela ficará presa ou figurativamente doente e no escuro. A mente, a lâmpada do olho é o corpo. Se o teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se o teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Então, nessa alegoria da mente, do olho como sendo a lâmpada do corpo, nós devemos superar a nossa atenção para o mundo exterior dos prazeres, porque aí nós ficaremos presos nisso. Prazer é uma coisa que todo mundo gosta de ter. Agora, se nós ficarmos presos no mundo do prazer, chegará no final de nossa vida, a gente vai sentir que nós só vamos levar frustração pela nossa diminuição de capacidade de ter prazer. Então, a gente tem que dar aquele salto em consciência e saber que na vida existem coisas mais importantes do que o mero prazer, que o prazer nos prende ao mundo exterior. E a nossa meta é o mundo interior, o mundo espiritual. É interessante a gente se lembrar que as tradições espirituais falam de grandes seres cuja iluminação interior era tão intensa que ela se tornava visível materialmente, com seus corpos irradiando luz. Nós podemos começar um novo tema, ou vocês gostariam de fazer alguma observação a respeito desse tema que o olho é a lâmpada do corpo? Pois não, Dorival. Dorival, o homem comum, ele tem a programação, a mente dele está programada com as coisas do mundo. Então, dá foco nas coisas do mundo. Isso é um condicionamento. Se ele lutar vibrando, independente se está em alguma religião ou alguma leitura, mas se ele foca na vibração em busca do alto, isso teria algum efeito maior ou seria contraditório? Dorival, isso é um ponto muito interessante, muito importante para todos nós. A senda espiritual é dita ser bastante longa. Por quê? Porque nós todos somos expressões divinas. Cada um está aprendendo como adentrar em sua consciência, superando as limitações do mundo material para adentrar no mundo espiritual. Então, as religiões diferentes
instituições que sugerem essas ou aquelas práticas, todas elas vão necessariamente ocorrer porque nós não estamos no mundo só numa existência, numa vida corpórea. Nós voltamos e voltamos e voltamos para a escola da vida com novos corpos. É muito importante a gente ter bem claro em nosso interior, em nossa consciência, que nós somos a alma e temos um corpo. Esse corpo atual é um dos centenas de corpos que nós já usamos ao longo da nossa passagem pela escola da vida. Então, nós vamos ter que nos servir de ensinamentos de religiões, diferentes instituições, mas sempre com o objetivo de entrarmos em sintonia com o divino em nós. Nós vamos bater cabeça aqui, entrar em frias aqui e acolá, e todo o trabalho, o engajamento na senda espiritual faz parte do objetivo último da vida do ser humano nesse planeta. A gente acha que está aqui para ser feliz, ok? É verdade. Mas ser feliz é algo muito mais importante do que curtir a vida. Porque a felicidade última é encontrar o nosso objetivo último. Então, nós verificamos que muitas vezes ensinamentos religiosos foram distorções de ensinamentos espirituais que foram colocados à disposição da humanidade por um grande ser. E aqueles que passaram a cuidar, serem os transmissores do ensinamento do grande ser, não eram seres tão grandes e acabaram distorcendo um ou outro ensinamento. Por exemplo, na tradição cristã, a crença de que nós podemos ser condenados a um inferno eterno para pagarmos os nossos pecados. Isso é uma total distorção dos ensinamentos do Mestre. A grande lei de causa e efeito requer que a gente volte para o ambiente em que nós cometemos erros ou acertos, para que a gente experimente as consequências dos nossos atos anteriores. É assim que o mundo foi estabelecido e que é gerido ao longo dos tempos. A divindade não é um ser exterior. A divindade é aquilo que tudo abrange desde o material ao mais sutil espiritual. A espiritualidade, o divino, está em toda parte. Em toda parte significa em cada um de nós também. Então, a gente não consegue conceber, se Deus é o todo, está em toda parte, para que fazer com que aspectos de si mesmo fossem enclausurados em corpos físicos para aprender o caminho de volta à consciência da casa do Pai? Gente, não consegue entender isso, mas nós não temos a consciência do divino ainda. Nós teremos, ela está em nós, mas todo o processo da nossa vida nesse mundo é de ativar
essa consciência que já está em nós. Ok. Obrigado, Raul. É. Alguma outra observação? Podemos continuar agora com alguma coisa que a gente gosta muito de fazer: não julgar. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida que medis, sereis medidos. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bens para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, o nosso instrutor nos apresenta um aspecto da lei do karma. Não julgar para não ser julgado. Não fazer mal para não receber aquele mal. Então, o julgamento faz parte da nossa atividade no mundo e nós vamos receber de volta as consequências de julgamentos, das famosas críticas. Esse é um dos ensinamentos mais práticos de Jesus. Com essas simples frases, o Divino Mestre exemplifica a atuação da lei universal e infalível de causa e efeito, conhecida no Oriente como a lei do karma. Quase toda a humanidade, quando toda a humanidade estiver verdadeiramente ciente desta lei, não teremos mais crimes, roubos e agressões na Terra. No entanto, sabemos que as grandes mudanças nas atitudes e no comportamento da humanidade são seletivas, progressivas e lentas. Nem todos os indivíduos despertam e evoluem ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Portanto, nem todos entrarão nesse paraíso de comportamento humano ao mesmo tempo. E, portanto, o universo foi criado por Deus, que é perfeito, ou é melhor, Deus não é perfeito, Deus é a perfeição. O nosso linguajar, como foi desenvolvido para expressar a nossa consciência atual de sermos separados, nós nos identificamos com o corpo. O corpo é separado. O verdadeiro ser humano não é um corpo, vamos dizer, é a alma. A alma tem um corpo, mas nós nos identificamos com o nosso corpo. E aí, quando a gente tem uma ideia errada de, vamos dizer, um instrumento ou uma capacitação, essa ideia errada vai contaminar todas as conjecturas que venhamos a fazer sobre o mundo utilizando aquela capacitação. Então, o universo foi criado por Deus, que é a perfeição. Por isso, todas as ações perturbadoras do equilíbrio cósmico acionam forças reequilibrantes. Então, essas forças reequilibrantes representam a operação da lei de causa e efeito. A ação do agente perturbador provoca inevitavelmente uma ação do agente perturbado. Esses dois fatores, ação e reação,
agindo como causa e efeito, mantém o equilíbrio do todo. Isso é a consideração geral. A gente diz, que bacana, olha, que interessante a gente se dar conta disso. Agora a gente só precisa fazer uma coisinha a mais. Passar a usar esse conhecimento em nossa vida diária. Nos lembrando a cada momento, a famosa plena atenção, que aquilo que nós estivermos fazendo para o mundo, nós vamos receber de volta do mundo. Por quê? Porque nós fazemos parte integrante desse grande todo. Esse grande todo é o quê? É aquilo que nós chamamos de Deus. Eu procuro me lembrar sempre de chamar a atenção àquilo que nós chamamos de Deus, porque Deus, os grandes sábios dizem que Deus é incognoscível, não pode ser conhecido. O conhecimento é algo assim limitado para as coisas que a gente percebe no mundo exterior. Aquilo que a gente vai se aproximando do que nós chamamos de conhecimento de Deus é uma vivência do divino. Essa vivência do divino é que nós buscamos na vida espiritual. Um sinal de sabedoria é levar em consideração a inevitável lei benfazeja de causa e efeito. Assim, nossas ações, palavras e pensamentos devem sempre promover o bem, a paz e a alegria, pois o que fazemos para o todo, para a vida una, é exatamente o que nós vamos receber do todo, da vida una, vamos receber de volta. Infelizmente, a maior parte das pessoas deixam-se iludir pelo fator tempo na operação da lei. Nós imaginamos que uma lei deve ter cumprimento imediato. Então, a lei de causa e efeito, a gente espera que nós fizemos o bem para o Joãozinho. Então, o Joãozinho, muito obrigado, e vai nos retribuir imediatamente. Mas é muito possível, talvez até provável, que o Joãozinho está mergulhado em tal confusão, com tantos problemas, com tantas limitações, que nem se dá conta que está recebendo uma dádiva. E não é o Joãozinho que vai retribuir a boa ação que nós tivemos. É a vida una, é o todo, é Deus, que é o todo. Então, esse aspecto temporal de receber a retribuição instantânea é que nos dificulta o aprendizado da lei de causa e efeito. Como nem sempre a reação ocorre logo depois da ação, o ladrão acha que pode roubar sem nenhum dano, porque não tem ninguém olhando. Não tem ninguém olhando agora, ele leva aquele objeto para casa e acha que, opa, nossa vida, eu agora tenho que ficar observando para pegar outro incauto e levar mais para casa, não se dando conta de que existe essa grande lei. Fez uma vez, duas vezes, mais cedo ou mais tarde ele vai ser pego e vai até achar que foi injustiça. Agora ele pegou uma coisinha desse tamanho e a pena que ele leva é enorme. De repente, cai um raio e queima a sua casa com tudo aquilo que ele estava guardando ali. Então, a lei de causa e efeito é inexorável
e vai ocorrer mais cedo ou mais tarde. Causa e efeito. Sempre os dois estão ligados. Porém, a questão tempo é uma ilusão que nós temos na vida material. O tempo é ilusão, porque o ser é eterno. Então, as ações do ser têm uma abrangência eterna. A gente não consegue conceber isso, mas a operação da lei de causa e efeito demanda que a gente leve em consideração a eternidade. Dentro da eternidade, nós vamos receber aquilo que é nosso. A consequência, o efeito das ações que nós levamos a cabo. Por isso que a gente é orientado o mais cedo possível na vida espiritual, seja o portador da luz, do bem, do amor, da paz, porque tudo aquilo que a gente faz no mundo exterior, nós vamos receber. Todas as nossas ações, todas as nossas palavras e até mesmo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós vamos receber isso de volta. As pessoas têm muita dificuldade para entender que até os pensamentos, até os sentimentos geram o que se chama karma, a lei de retribuição, que nós iremos receber a consequência de nossos pensamentos e sentimentos. Por quê? Por quê? Porque tudo no mundo é vibração. Então, nós iremos receber vibrações compatíveis com as vibrações que nós colocamos no mundo. E se nós temos vibrações de ódio, de rejeição, nós vamos receber essa vibração em nossa vida também, mais cedo ou mais tarde. O tempo não importa, porque para Deus, que vive na eternidade, mais cedo ou mais tarde é a mesma coisa. E a sabedoria divina é tal que a maior parte da nossa colheita kármica vem no momento em que terá o maior impacto na nossa expansão de consciência, na nossa vida espiritual, no nosso aprendizado da perfeição. A totalidade do universo, com suas galáxias, constelações, planetas e todos os seres, inclusive os humanos, são expressões de Deus. Ou seja, Deus está em toda parte. Tudo faz parte de Deus, que é o todo. Portanto, nada escapa da lei de Deus, causa e efeito. Nessa passagem bíblica, o mestre oferece mais instruções sobre a lei de causa e efeito sob novos ângulos. Ele nos lembra que nossos julgamentos, na forma de palavras e até de pensamentos, também geram karma. Jesus chama a nossa atenção para a exatidão da lei. A medida da reação é proporcional à da ação precedente. Para cada palavra pouco caridosa que falamos a outra pessoa ou a respeito dela, uma palavra igual nos será dita ou falada a nosso respeito.
Cada vez que passamos a perna em alguém, outro nos passará a perna também. Cada vez que enganamos alguém, outro nos enganará também. Para cada mentira que dissermos, nos dirão uma também. Em suma, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir. Isso parece tão óbvio. Realmente é óbvio. A grande dificuldade a respeito disso é colocar isso em prática em nossa vida diária. É aí que está a dificuldade. Por quê? Porque o nosso pequenino ego, que comanda a nossa mente concreta e, consequentemente, tende a comandar a nossa vida no mundo exterior, o nosso pequenino ego é egoísta. O nosso pequenino ego é separatista. Não consegue conceber a unidade do todo, que tudo que nós fazemos para a vida una. Então, esses 5 versos que nós lemos sobre o não julgar são extremamente práticos e importantes para a nossa vida. No entanto, a maior parte das pessoas que se dizem cristãs não dão a devida ação a eles. A razão para isso é o tradicional mecanismo de fuga de nossas fraquezas. O ego faz de tudo para que não mudemos nossas atitudes que alimentam e reforçam nossas negatividades, que fazem com que nós permaneçamos prisioneiros do mundo material exterior. Além disso, a tendência à tagarelice, à crítica e ao julgamento das pessoas parece ser um passatempo muito em voga em nossa sociedade. Falar sobre os outros com aparente conhecimento de causa reforça o sentimento de superioridade que o ego adora mostrar. Porém, as críticas e julgamentos na vida contemporânea cotidiana têm efeito negativo sobre as pessoas, criam desarmonia e, além disso, podem reforçar as formas, pensamentos que alimentam as fraquezas dos outros. Vamos nos lembrar que tudo é vibração. Se nós fazemos uma crítica, mesmo que não seja expressa verbalmente, é só uma crítica mental, a gente olha para o Joãozinho, pô, esse cara, como é que ele poderia fazer isso? Ele é um... E essas críticas mentais que nós fazemos são vibrações. O ouvido do outro não está captando nada porque a gente não falou em voz alta. Mas o pensamento é uma vibração que as anteninhas apropriadas do outro captam, mesmo que não seja de forma consciente. E essas vibrações vão alimentar a vibração equivalente à crítica que nós estamos fazendo do Joãozinho e vai reforçar o comportamento negativo que nós vemos nele. Então, nós estamos ajudando a afundar o Joãozinho, em vez de ajudar a erguê-lo, a salvá-lo. Além disso, as críticas a retirar o cisco do olho dos outros podem ser um mecanismo de fuga para nós, projeção ou transferência, pois sabemos como é difícil
levar a cabo a necessária disciplina para a remoção de nossas próprias falhas. Nós fazemos de tudo para provar para o mundo que nós não somos tão ruins, tão falhos como eles parecem estar nos julgando. Então, para as pessoas que estão acostumadas com a crítica, criticar o outro parece ser um alívio, mas é, na verdade, uma fuga do cuidado que deveríamos dar aos nossos próprios problemas e limitações. No entanto, as críticas constantes que fazemos acabam sendo um tiro no nosso próprio pé. Por quê? Porque, ao criticarmos o outro por alguma falha, insistindo e repetindo essa crítica, nossas predisposições para essa fraqueza, mesmo que adormecidas, acabam sendo ativadas. Então, quanto mais a gente critica os outros, mais a gente alimenta aquela fraqueza em nós mesmos. Será que o alerta de Jesus significa que não devemos ajudar os outros a superar suas fraquezas? Aqui nós entramos no terreno meio pantanoso, mas às vezes necessário que venhamos a atravessar. Certamente que não. Mas o caminho não é a crítica daquele que sofre de uma fraqueza. Nós, muitas vezes, estamos fazendo uma tentativa de mostrar a nossa superioridade. Olha o que o Joãozinho está fazendo. Eu nunca seria capaz de fazer isso. Se a gente está querendo dizer que não é capaz, está clamando aos sete ventos que eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo, é porque, no fundo, ele tem uma incerteza se tem essa qualidade ou não. Quer esconder uma fraqueza naquele particular. A ajuda real é curarmos nossas próprias fraquezas e mostrarmos que é possível superar tudo aquilo que nos determinamos realizar. Nós temos aquele ditado: as palavras empurram, mas os exemplos arrastam. Depois de retirarmos a trave do nosso próprio olho, purificando nossos corações e com sentimento de amor e compaixão para com nossos companheiros de jornadas, estaremos em condições, com a verdadeira compaixão e sabedoria, como os mestres demonstram ter, de dizer aos outros onde estão falhando e, com nossa própria experiência, indicar o que devem fazer para superar suas dificuldades. Mas só quando nós estivermos bem avançados na senda espiritual, nós teremos a sensibilidade para conseguir abordar temas que são tabu para os nossos irmãos, que são fraquezas deles, que eles não querem que o mundo saiba que eles têm aquela fraqueza. E resistem muito a que a gente fale, lide com esse tema. Alguns cristãos, ao serem alertados sobre a lei de retribuição de causa e efeito, alegam que ela é um ensinamento dos budistas e dos hinduístas. Apesar dos orientais darem muito mais ênfase aos ensinamentos da grande lei, pelo fato de ser uma lei da natureza, a verdade é que as igrejas cristãs não se preocupam em tornar clara aos seus fiéis esses importantes ensinamentos de Jesus. Uai, qual seria o motivo para isso? O automatismo da lei
poderia suscitar questionamentos sobre o suposto poder discricionário da Igreja de perdoar os nossos pecados. Então, se há uma lei automática de causa e efeito, como é que os cristãos poderiam ir ao confessionário, confessar os seus pecados e receber os seus pecados estão perdoados? Essa questão é algo que nós devemos pensar muito, questionarmos o que nós devemos fazer a esse respeito. A grande lei de causa e efeito está implícita no ensinamento fundamental de Jesus, conhecido como a regra de ouro, que nós vamos estudar talvez na próxima reunião, que é bem conhecido, mas pouco observado. Uma implicação do karma é a nossa responsabilidade por nossos dons. Existe uma passagem na Bíblia que nós não damos a devida atenção. Ela encontra-se em Lucas 12:48. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido. A quem muito se houver confiado, mais será reclamado. Ou seja, todos nós recebemos dádivas divinas, seremos chamados a explicar mais tarde como o Senhor fez com os seus servos, a quem deu 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, e aquele que recebeu 5 retribuiu, quem recebeu 2 retribuiu, e quem recebeu só 1 talento disse que ele sabia que o mestre era muito severo, aí foi, enterrou aquele talento e agora eu lhe dou de volta. Não, todos os talentos, todas as dádivas, os dons que nós recebemos do todo de Deus, nós teremos que nos servir desses dons para o bem de todos. A gente tem tanta dificuldade para se dar conta que nós todos fazemos parte da família humana. Não é eu, Raul, a Simone individual, Dorival por si só. Não, todos nós somos membros da família humana. Nós temos que procurar expandir a nossa consciência para que a gente possa, então, atuar para o bem de toda a humanidade. Então, isso aí é uma das últimas lições que nós aprendemos. Nós fazemos parte da grande família humana. Tudo aquilo que nós fazemos reflete em toda a família humana. Tudo aquilo que nós deixamos de fazer, a família humana vem a sentir falta. Por isso, o grande objetivo da vida espiritual acelerada é nos capacitar para nos tornarmos portadores da luz, auxiliares na grande tarefa do despertar da humanidade, para que venham a prosseguir de forma mais rápida, até mesmo acelerada, de volta para a casa do Pai, que é a libertação do sofrimento. Por isso, a quem aqui está, que sabe que tem certos dons, procure usar esses dons para o bem de todos, porque essa é a grande lei. A quem muito foi dado, muito será exigido. Eu acho que nós podemos parar aqui hoje. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta?
esse é um tema que a gente se sente até um pouco receoso. Será que, ao falar, eu vou mostrar alguma coisa que eu não gostaria de mostrar? A lei de causa e efeito é algo assim tão profundo, mexe tanto com a gente, que a gente se sente até desconfortável para falar sobre ela, porque é a lei da responsabilidade. Cada um de nós é responsável pela nossa própria salvação. Eu uso o termo de uma forma inadequada, porque todos nós já estamos salvos. Nós não vamos para o inferno, todos nós já estamos salvos, mas ainda estamos na roda do samsara, na roda do voltar para esse mundo e voltar, enquanto não aprendermos a ser perfeito como o Pai que está no céu é perfeito. Ou seja, aprendermos a expressar a nossa verdadeira natureza, que é divina. E a lei de causa e efeito está sempre martelando em nós, cuidado, cuidado, cuidado. E nós não temos cuidado. Cuidado, todos nós, pais e mães, sabemos que temos que ter muito cuidado com os nossos filhos, principalmente quando são bebezinhos. São muito frágeis, precisam de muita atenção. Mas os nossos irmãos e irmãs, muitos, a grande maior parte deles são bebezinhos espirituais, precisam de muita atenção também. Atenção com carinho, com respeito, com entendimento das fraquezas, das debilidades que os bebês têm, inclusive os bebês espirituais. Então, a lei de causa e efeito, a responsabilidade crescente que todos nós temos à medida que vamos progredindo na senda espiritual, isso tem que ficar bem aflorado em nossa consciência. Gostariam de dizer alguma coisa? Ou podemos encerrar? O Pai está esperando por nós de braços abertos. Então, vamos acelerar o nosso retorno para a casa do Pai. Uma boa noite a todos, muita paz, muita alegria e muita certeza de que dias melhores virão. A mente bem clara, com muito amor e compreensão para o que está à nossa frente, seja como cidadãos, seja como almas que almejam voltar para casa. Boa noite, até a semana que vem. Namastê. Raul, Sim, pois não? então, tu estás como anfitrião agora, então tu E o que pode eu tenho que encerrar. fazer? Não, basta encerrar a reunião que está tudo Ok. certo. Então, tá bom. Boa noite. Obrigada. Boa noite, bom final de semana. Boa Muito noite, obrigada. boa noite, boa noite.